Saudações veganas, saudações abolicionistas. Meu nome é Magno Grilenzoni, eu sou estudioso do espiritismo, sou ativista, protetor dos animais e sou vegano. O veganismo é abster-se, na medida do possível e do praticável, de tudo que venha de origem animal, da exploração dos animais. O abolicionismo é o processo pelo qual as pessoas empreendem os seus esforços no sentido de auxiliar os animais a se libertarem do jugo que eles sofrem hoje, o jugo de sofrimento, de dor, de crueldade que nós conhecemos. Então vamos ter hoje uma conversa sobre o veganismo, os animais, sob o prisma, sob a ótica do espiritismo. O que o espiritismo fala a respeito disso? Allan Kardec, ao codificar o espiritismo, ele começou com o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. Em meados de 1960, na segunda edição do Livro dos Espíritos, entraram várias questões relacionadas aos animais. Nós vamos discorrer sucintamente sobre o que Allan Kardec inseriu na codificação espírita. Na questão 595, há a seguinte pergunta: os animais têm livre-arbítrio de seus atos? E a resposta é: eles não são simples máquinas, como se pode supor, mas a sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muito inferior ao homem, não tem os mesmos deveres, sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então, nesse ponto, nós vemos o seguinte: vemos que os animais têm livre-arbítrio. Se eles têm livre-arbítrio para os atos da vida material, logo não faz sentido nós comermos os animais, nós explorarmos os animais, porque nós não vemos nenhum boi, nenhuma galinha, nenhum frango, nenhum peixe, ou qualquer animal que seja explorado, se oferecer para a exploração, se oferecer para a morte. Ele é subjugado. Só que essa questão 595, ela diz muito mais do que isso. Ela diz: eles não são simples máquinas, os animais não são simples máquinas, como se pode supor. Ocorre que até meados de 2012, desde essa época, de 1860 até os dias mais recentes do século XXI, acreditava-se que os animais fossem máquinas complexas, de forma que, por eles serem máquinas, eles não sofreriam, eles poderiam ser, moralmente, eles poderiam ser explorados, poderiam ser testados, poderiam ser mortos, sem que houvesse com isso nenhum problema. Mas nós vemos já no Livro dos Espíritos, na questão 595, que eles não são. E nós vemos a perfeita coerência do que Allan Kardec diz, do que os Espíritos dizem, com o que a ciência fala atualmente. No livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, há várias décadas também, esse Espírito Emmanuel vem dizer pela psicografia de Chico Xavier: os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo, por isso, a sua proteção e amparo. Então, já vem para nós várias informações, contrariando os paradigmas científicos de então, que os animais são simples máquinas. Diz que eles têm linguagens, afetos, inteligência e vários outros atributos, mas a mensagem de Emmanuel não para aí. Ele continua dizendo: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Então vem um apelo do plano espiritual para nós, um apelo: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Como que nós amparamos os animais comendo os animais? Animais não são só os cães, os gatos, os animais de estimação. Animais são também esses todos que estão presos contra a vontade nos campos de concentração moderna. Os bovinos, os suínos, os frangos e também os peixes que são tirados do leito do rio, dos leitos do rio ou do fundo do mar contra a vontade, são mortos. Nós temos o dever de ampará-los. E como amparar os animais? Como estender aos animais as nossas concepções de solidariedade? Comendo eles, se valendo da exploração que eles sofrem. Não é possível. E para demonstrar
a coerência entre as informações espirituais com a ciência, nós temos a declaração de neurociência, onde se diz, sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas, como o polvo, possuem estruturas nervosas que produzem consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que os animais não têm consciência. Essa informação, ela vem de uma junta de neurocientistas, é um manifesto publicado, que foi uma reunião de vários neurocientistas, que afirmam de maneira cabal e incontestável que os animais têm consciência, afirmam essa verdade inconveniente, trazendo para nós, por um viés científico e não mais espiritual, a informação de que os animais sofrem e que é imoral produzir sofrimento a eles. Ainda falando de Allan Kardec, na Codificação Espírita, no último livro de Allan Kardec, na Gênese, tem uma pequena informação que diz: à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Isso se encontra no capítulo 3, no item 24 do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec. Vemos assim que, à medida que nosso senso moral se desenvolve, nós passamos a ter horror ao sangue, horror ao sofrimento, horror à barbárie, a nos tornarmos menos primitivos. Contudo, há outras informações também na codificação kardeciana, que ocorreu no século XVIII, sobre os animais. Só que essas informações, elas não são conclusivas. Há um trecho da Revista Espírita, de setembro de 1965, onde Allan Kardec fala que primeiro é necessário o homem conhecer a sua própria alma, para depois conhecer a alma dos animais, para depois compreender as estruturas dos animais, demonstrando que o que há nesse período, trazido por Allan Kardec, é inconclusivo, e que futuramente viriam outras mensagens que aclarariam a questão dos animais. Allan Kardec ainda diz que nós deveríamos ter vergonha de viver em uma sociedade onde o homem passa fome. Ele diz textualmente: em uma sociedade em que alguém passa fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. Isso nos suscita várias reflexões. Poderemos perguntar qual a relação que existe entre os animais, entre o veganismo, entre a espiritualidade e a fome. E a relação é uma relação profunda, porque nós sabemos hoje, por dados que vêm da ONU, que 50% da alimentação destinada aos bovinos são suficientes para acabar com a fome no mundo. Ou seja, 50% dos grãos que os bovinos, somente os bovinos, sem falar nos suínos, sem falar nos frangos, 50% do que esses animais comem é suficiente para acabar com a fome no mundo, com a fome de 790 milhões de criaturas. Mas não, atualmente o homem prefere subjugar os animais, o homem prefere criar esses animais, destinando os grãos aos animais, produzindo várias enfermidades que decorrem disso, a viver uma vida mais amena e mais saudável. Temos uma mensagem mais recente, psicografada pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, fazendo um apelo à nossa bondade e também fazendo uma crítica à destruição do meio ambiente e à matança dos animais. Joana de Ângeles diz: a bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui, sem dar-se conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais. E, inadvertidamente, o homem vem consumindo, poluindo com alucinação e matando com impiedade. É uma advertência para nós, é uma advertência para a nossa reflexão. É uma advertência para que nós passemos a ter bondade pelo nosso próximo, pelo homem, e por todos os recursos naturais, incluindo os animais nisso. Agora temos uma mensagem que vem do livro Cartas e Crônicas,
psicografada pelo Chico Xavier, onde o espírito Humberto de Campos é uma mensagem que chama Treino para a Morte, onde ele nos faz uma advertência. Ele diz: comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminui gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os taimóis e os caipós, que se devoravam uns aos outros. Somos informados, então, através da psicografia de Chico Xavier, que após a morte, as pessoas que comem carne, as pessoas que comem os alimentos de origem animal, vão passar por uma transição bastante difícil, bastante sofrida, assim que desencarnam. Porque no plano espiritual não há alimentos de origem animal. Todos nós vamos morrer. A partir da morte, todo mundo será compulsoriamente vegano. Não existe alimento de origem animal. E a informação dessa mensagem não diz apenas que nós sofreremos com a falta desses itens, nós quem comemos, mas diz também, faz uma advertência para nós, nos chamando de primitivos por comer esse tipo de alimento. Aí no mesmo espírito, ele, numa outra mensagem, num outro livro, onde ele trata da obsessão, a obsessão é o processo por onde espíritos inferiores perturbam os encarnados. Ele diz que a obsessão se dá mais facilmente em pessoas que comem carne, em pessoas que comem os alimentos de origem animal. Ele diz na seguinte mensagem: os homens que se julgam distante da harmonia orgânica sem o sacrifício de animais são defrontados por gênios invisíveis que se acreditam incapazes de viver sem o concurso deles. Quem devora os animais, incorporando-lhes as propriedades ao patrimônio orgânico, deve ser apetitosa presa dos seres que se animalizam. Os semelhantes procuram semelhantes. Esta é a lei. Então, na atualidade, nós devoramos os animais, nós comemos as suas vísceras, nós, de alguma maneira, somos seus vampiros. Os espíritos inferiores fazem o mesmo conosco quando nós comemos os animais. Esta é a lei. Os semelhantes procuram semelhantes, diz Humberto de Campos. Agora, outras mensagens de um espírito muito conhecido no meio espírita, André Luiz, que escreveu o livro Nosso Lar, que virou filme, e que vendeu uma quantidade enorme de livros, possivelmente o espírito mais conhecido no meio do espiritismo. Ele tem várias mensagens que apelam para que nós tenhamos piedade dos animais, para que nós não os subjuguemos, para que nós tratemos os animais como nossos próximos. E entre essas mensagens tem a seguinte: sem amor para com nossos inferiores, e nossos inferiores são os animais, mas são inferiores não no sentido pejorativo, inferiores no sentido de que necessitam do nosso amparo. Sem amor para com nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. E superiores serão os espíritos já adiantados, os espíritos de luz. E André Luiz, numa outra mensagem, onde ele visita com um instrutor espiritual, um espírito bastante esclarecido, circunstancialmente ele visita um abatedouro. Ele diz: diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições. Atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. E aí vem a explicação desse espírito, desse mentor que está com ele. Estes infelizes irmãos estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Acercam-se os desencarnados dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Dessa mensagem nós temos as seguintes reflexões. Os espíritos inferiores, eles estão nos abatedouros, eles estão sugando as energias vitais dos animais que foram mortos. E esses espíritos inferiores, eles se alimentam disso para também fazer o mal. Então, um meio pelo qual os espíritos inferiores
tem combustível para fazer o mal ou para fazer as maldades que eles pretendem, é sugando o fluido vital dos animais. É por isso que nós vemos em encruzilhadas, às vezes, animais mortos, animais degolados, porque se usou daqueles animais a sua força vital, sempre para fazer o mal. Então, a gente percebe que uma das consequências da matança dos animais não é apenas os dados que nós temos, os dados científicos, as enfermidades, os problemas ambientais, mas também existem vários problemas espirituais em decorrência disso. Então, temos uma outra mensagem do Espírito Emmanuel para a psicografia de Chico Xavier. Sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação e escravizam os segundos, para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. Então, outra advertência ainda do Espírito Emmanuel sobre o que nós temos feito com a nossa inteligência, os homens que dominam a Terra através da inteligência, através do poder, o que eles fazem, né? E continuando ainda em outra mensagem do Emmanuel, agora do livro Alvorada do Reino, ele diz o seguinte: recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com nossos irmãos menores. Esses irmãos menores são os animais. E quando Emmanuel fala desses elos da estrada evolutiva, é que, segundo o Espiritismo, a alma ela evolui. A alma não começa no estágio hominal, a alma não começa no homem, a alma ela vem desde o estágio mineral, evoluindo para o vegetal, para posteriormente ir para o animal e desabrochar no hominal. Então, segundo o Espiritismo, os nossos parentes mais próximos a título evolutivo são os animais. Ele pede para que nós recordemos esses sagrados elos que nos unem uns aos outros, para que nós pautemos as nossas relações com os animais de maneira mais amena. E isso, nós repetimos, é impossível comendo os animais, comendo carne, ou nos valendo das explorações absurdas da indústria do leite ou da indústria do ovo. E ainda no livro O Consolador, que nós citamos anteriormente, há uma pergunta mais direta. A pergunta é a seguinte, a pergunta de número 129. Perguntam para o Espírito Emmanuel: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E a resposta é expressiva. A ingestão da víscera dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade das criaturas exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, no qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Voltamos a dizer, irmãos inferiores, não no sentido pejorativo. Irmãos inferiores, aqueles que são necessitados da nossa proteção, os animais. Mas essa mensagem ela nos diz muitas coisas, né? Fala que é um erro de enormes consequências, comer a carne dos animais. E diz que disso deriva numerosos vícios da nutrição. E a gente para pensar, essa mensagem veio há várias décadas. Quais são esses numerosos vícios da nutrição? Hoje a ciência nos informa que 70% das doenças modernas vêm da alimentação de origem animal. São informações que vêm da ONU. Ou seja, a cada 10 doenças, 7 vêm da alimentação de origem animal. Então, há várias décadas, o Espiritismo diz isso.
E o Espiritismo também, através do Emmanuel, ele fala que esse é um processo que não vai ocorrer de um dia para o outro. Não vai acontecer a abolição dos animais de um dia para o outro, né? E nós podemos fazer uma analogia com a escravidão negra aqui no Brasil. No Brasil nós tivemos 350 anos de escravidão. E os processos de abolição, os movimentos abolicionistas, eles sempre existiram, eles se intensificaram de maneira maior, aproximadamente em 1850. Em 1850 se materializou a primeira lei em favor dos escravos, a lei que proibiu o tráfico de escravos, para depois vir uma outra lei que dizia que os escravos idosos deveriam de receber a carta de alforria, a lei do sexagenário, para depois vir a lei do ventre livre, para depois de vários anos vir a lei que definia a abolição. É um processo, mas o Espírito Emmanuel informa que esse processo ocorrerá. E mais, ele não para aí, ele pede para que nós trabalhemos dedicadamente. Ele diz, sendo justo, trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, esses tempos novos que virão. Ele pede o nosso concurso para esses tempos novos. Nós, enquanto homens, enquanto no planeta Terra, detentores do raciocínio, detentores da inteligência de forma mais objetiva, dos raciocínios mais refinados, ele pede para que nós trabalhemos dedicadamente para esses tempos novos. É o que vemos na questão 129 do livro O Consolador. E temos outros dados científicos, né? E poderíamos perguntar qual a relação do Espiritismo com esses dados científicos, em que nós estamos apresentando dados que vêm do IBGE, dados que vêm do Instituto Nina Rosa, dados que versam sobre a devastação da Amazônia, os graves problemas ambientais. Temos aqui vários dados que falam sobre o desgaste ambiental, o consumo exacerbado de água para que um boi seja produzido na indústria e seja posteriormente morto e vire a carne do supermercado. Mas, além desses dados todos expressivos que estão aparecendo na tela, o que mais nos chama a atenção é que 91% do desmatamento da Amazônia ocorre em função da pecuária. Esse é o dado que nos traz o Instituto Nina Rosa. E com a Amazônia sendo tão desmatada, a gente vê os problemas ambientais do aquecimento global, da poluição, da escassez de água e vários outros problemas também. A fauna e a flora vão deperecendo em função da pecuária. E as pessoas, os ambientalistas, eles pregam, eles falam, nós devemos, entre outras coisas, eles argumentam, nós devemos preservar o meio ambiente em função dos nossos descendentes. Nós precisamos dar uma vida condigna para aqueles que vão nos suceder. E é uma visão justa. Contudo, nós que temos uma visão espiritualista, nós que temos uma crença no espiritismo, na reencarnação, nós dizemos que, além disso, nós precisamos preservar o planeta, não só pensando nos nossos descendentes, mas pensando em nós mesmos, porque nós vamos reencarnar nessa casa planetária, nós voltaremos para a Terra, e se o mundo estiver desequilibrado, destruído, se o meio ambiente estiver avassalado pela destruição ambiental que decorre da pecuária, nós sofreremos esses efeitos. Nós seremos atingidos por isso. Nós somos responsáveis por cuidar da nossa casa planetária. Nós temos essa responsabilidade, segundo o Espiritismo também. Sucedem outros dados que falam da destruição absurda que a pecuária causa. Dados esses que nós encontramos nas informações que vêm do Instituto Nina Rosa, assistindo os documentários mais famosos, A Carne é Fraca, A Engrenagem e outros documentários também. E nós repetimos, nós temos dever de zelar por essa casa planetária e nada impacta mais o meio ambiente. Certamente nada impacta mais o meio ambiente do que a pecuária, do que a produção de leite, do que a produção de ovos, do que todas as produções que vêm da matança dos animais ou da exploração animal. No Evangelho segundo o Espiritismo, uma das informações mais expressivas nele, uma das mensagens que mais chama a atenção dos espíritos é a seguinte, ela vem do Espírito da Verdade. Ele diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo.
E continuando a mensagem, o Espírito da Verdade diz: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E perguntamos: como ser o vencedor da impiedade comendo carne? Quanta impiedade não existe em nossos pratos, quanta impiedade não existe num copo de leite, quando sabemos que uma vaca, na indústria do leite, ela é periodicamente estuprada para a produção de leite. Ela produz 10 vezes mais leite do que ela produziria normalmente, sabendo que a vida dela, que teria muitos mais anos, a vida dela se acaba em função dessa exploração contínua, desgastante. Como ser o vencedor da impiedade? E talvez parafraseando o Espírito da Verdade, outro estudioso do Espiritismo, Caibara Schutter, ele diz no seu livro: tende compaixão dos pobres animais. Então vemos, sede os vencedores da impiedade, uma mensagem, e na outra se diz: tende compaixão dos pobres animais. Como ter compaixão dos animais, comendo os animais? Como ter compaixão das galinhas, as galinhas poedeiras que sofrem tanto na indústria? Como ter compaixão das vacas leiteiras que sofrem tanto na indústria, que sofrem do primeiro ao último dia de vida comendo esses animais? Como ter compaixão dos animais, dos peixes que morrem num processo de asfixia lentíssimo, que sabemos que tem a mesma quantidade de neurotransmissores na região onde seria a nossa boca, por onde são fisgados e sofrem dores excruciantes, embora eles não tenham músculos para manifestar a sua dor quando eles são fisgados, ou então quando eles são tirados do mar de maneira industrial para aquelas redes enormes e morrem num processo de asfixia muito, muito lento. Como ter compaixão desses animais? Então, o apelo do Espiritismo para nós, o apelo dos espíritos superiores é para que nós adotemos o veganismo. E não só adotemos o veganismo, nós também nos tornemos abolicionistas. Seremos abolicionistas a partir do momento que começarmos a informar os nossos pares, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente de estudo, seja no nosso ambiente doméstico, seja pelas redes sociais, seja empreendendo os nossos recursos. Nos tornaremos abolicionistas informando as pessoas que os animais sofrem. E, em consequência do sofrimento dos animais, o meio ambiente também sofre, e sofre muito, porque nada faz tão mal para o meio ambiente quanto a atividade pecuária, a criação industrial dos animais. E a saúde humana também deperece. 70% das doenças modernas vêm da alimentação de origem animal. Nos tornando abolicionistas, seguindo a orientação dos espíritos, nós estaremos concorrendo para o progresso, estaremos sendo de alguma forma sendo agentes do progresso. E eles nos dizem: a abolição de nossos pequenos irmãos consiste na nossa própria abolição, que consubstanciará com a diluição do egoísmo através da conscientização persistente e gentil, da qual somos humildes agentes. Sejamos, portanto, os agentes dessa conscientização, que deve ser persistente. Devemos falar com persistência e gentileza que os animais sofrem, que os animais têm direito à vida, que eles querem viver. Devemos estender a todos os nossos conhecimentos sobre o veganismo e elucidá-los que tudo que vive é nosso próximo, como diz Gandhi. E as mensagens espíritas, elas também preveem que no futuro o mundo será vegano, que os animais não serão mais barbarizados. André Luiz, ainda pela psicografia de Chico Xavier, ele diz, em sintonia com a mensagem que acabamos de ler, ele diz: cooperemos no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao débito para com a natureza maternal. Ajudemo-los a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-los a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais,
sem os recursos de extermínio nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação. O matadouro será convertido em local de cooperação. Nós veremos os animais como nossos próximos, como nossos pares, como seres que têm direito à vida. E essa época chegará mais rapidamente se nos tornarmos abolicionistas, se falarmos para os outros que os animais sofrem e que eles têm direito à vida, se nós reproduzirmos para os outros tudo que os animais passam, tudo que eles sofrem, e levarmos para os outros as concepções da ética. E apesar de tantas mensagens eloquentes que nós lemos, apesar de todas essas mensagens que nós lemos, elas não seriam necessárias para aqueles que estudam o Espiritismo se dessem valor apenas para uma mensagem, a mensagem que é a mensagem do capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: fora da caridade não há salvação. Se dessemos atenção apenas para essa mensagem que diz fora da caridade não há salvação, que é a tônica máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, se apenas observássemos essa mensagem, todos nos tornaríamos veganos. Todas as outras não seriam necessárias, porque nós indagamos: é caridoso fazer tudo o que tem sido feito com os animais? É caridoso tanta matança, ou um pouco de matança? É caridoso tanto sofrimento, ou um pouco de sofrimento? Tudo desnecessário, esse processo de destruição, devastação, de sofrimento agudo, atroz, desnecessário, é caridoso? Nós indagamos: é caridoso? Fala-se em abate humanitário. Nós dizemos: não existe abate humanitário, porque existe sofrimento. E onde existe sofrimento, não existem expressões dignas de humanidade, não existe caridade. Não existe, portanto, abate humanitário. Não existe, nesse processo, nenhuma caridade, porque os animais, independente do processo pelo qual eles forem abatidos, eles são inteligentes, eles têm emoções depuradas, e eles sentem por isso amor, carinho pelos seus pares, ou outros sentimentos que não são bons. E ainda que eles fossem abatidos sem sofrimento, que não é possível, existiria sofrimento moral. Então, o grande apelo do Espiritismo, em todas as tônicas, de qualquer maneira, para qualquer aspecto da vida, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. E não existe absolutamente caridade na indústria da carne, na indústria do leite, na indústria do ovo, ou em qualquer indústria que explore os animais. Essa é a mensagem do Espiritismo. Nós agradecemos muito as pessoas que usaram seu tempo para nos ouvir. Nós apelamos para essas pessoas que transmitam essa mensagem, as mensagens do Espiritismo a respeito do veganismo. Agradecemos muito e, em nome dos animais, vamos levar essa mensagem adiante. Muito obrigado.